Eu vou fazer uma pergunta para você pensar com calma e me responder. Segundo a lei brasileira, hoje, 1º de maio de 2020, o Lula é considerado culpado ou inocente? Veja, não é a sua opinião. Eu não quero saber se o Sérgio Moro foi parcial, se a Lava Jato sacaneou o Lula, não é isso. Para a lei brasileira hoje, o Lula é considerado culpado ou inocente? Escreve a sua opinião aqui nos comentários para mim, tá? Segundo a lei, Lula culpado ou inocente? Se você não me conhece, meu nome é Roberto Cardoso, eu tô aqui todos os dias fazendo vídeo para vocês, sábado, domingo, feriado. Hoje, por exemplo, é feriado de 1º de maio, nós estamos aqui às 19 horas, vai ter uma live, todos os dias tem live às 19 horas, mesmo no feriado vai ter. Então eu só te peço uma coisa, você se inscreve no canal e deixa um like, tá? Isso ajuda demais o nosso trabalho, todos os dias a gente tá aqui trazendo informação para você, então se inscreve e deixa um like. Pode ser? Olha, eu te fiz essa pergunta se você tem ideia se o Lula é culpado ou inocente, porque está tendo um julgamento do Lula que vai acontecer na terça-feira. E está todo mundo preocupado se o Lula pode ser preso ou não. Então eu vejo que as pessoas muitas vezes não sabem o que está acontecendo, por que o Lula está sendo julgado de novo, que julgamento que é esse, o que está acontecendo. E para você entender o que está acontecendo, eu preciso te explicar várias coisinhas. É rápido, tá? É bem rapidinho, você já vai entender. Então, assim, o Lula, segundo a lei brasileira, hoje, ele é inocente, tá? Ah, mas o Lula foi condenado, o Sérgio Moro condenou? Sim. O que a lei brasileira diz, a Constituição é quem diz, que ninguém é considerado culpado até uma sentença transitada em julgado. Aí começam esses termos que a gente não entende muito, né? O que é transitar em julgado? O trânsito em julgado acontece quando você não tem mais uma instância que você pode recorrer. E o que é uma instância que a gente também não sabe? Vou fazer uma comparação para você. Pensa assim, você aí no seu estado, vou comparar com futebol, não tem um campeonato estadual? Né? Campeonato paulista, carioca, mineiro, tem um campeonato estadual. Acima dele, não tem o campeonato brasileiro? Acima do brasileiro, não tem a Libertadores, que é um campeonato sul-americano? Acima da Libertadores, não tem um campeonato mundial? Cada instância é como se fosse uma divisão do futebol, para você entender, tá? Então, o que a lei brasileira diz? Enquanto você não tem uma sentença transitada em julgado, que quer dizer o seguinte, enquanto não tem uma instância, uma divisão superior para você recorrer, você ainda não pode ser condenado culpado. E por que o Lula estava preso? Porque essa prisão foi ilegal, tá? Isso é contra a Constituição. Desde que a Constituição foi escrita, em 1988, até 2016 foram 28 anos. Nunca se permitiu uma prisão antes do trânsito em julgado. Em 2016, mudaram o entendimento. Após a segunda instância, você já poderia prender. 2016. Aí o Lula foi preso em 2018, ficou fora da eleição, não pôde participar. Depois que passou a eleição, voltaram para o entendimento antigo. Agora não pode mais, por isso que o Lula saiu. Então veja, o entendimento da Constituição sempre foi que não pode ter. Mudou só para prender o Lula perdeu a eleição, não pôde participar, voltou para o entendimento antigo. Olha como são as coisas no Brasil. Nisso, então, pensa assim, o Lula já foi condenado pelo Sérgio Moro no caso do Triplex, que é a primeira instância, é a primeira divisão do futebol. O Sérgio Moro condenou o Lula a 8 anos de prisão. Aí o Lula recorreu, uma instância superior, quer dizer, como se fosse uma outra divisão no Campeonato Brasileiro. Ele foi lá e recorreu, foi condenado também e a pena foi aumentada para 12 anos na instância superior, a segunda. Aí decretaram a prisão do Lula, o Lula foi cumprir pena porque mudaram o entendimento da Constituição. Nunca pôde, só pôde para prender o Lula. E o Lula recorreu de novo ao STJ, que é a terceira instância, como se fosse a terceira divisão acima, assim. Aí lá, o Lula foi condenado de novo e teve a pena reduzida de volta para 8 anos. Então veja, no caso do Triplex, o Lula já tem 3 condenações, na primeira, na segunda e na terceira instância. Ele é culpado? Não, porque ainda falta o STF, que seria a 4ª instância, tá? Isso é para deixar bem claro. Esse julgamento é no STJ, que é onde o Lula já teve a terceira condenação, a condenação em terceira instância. Então lá, o Lula já foi julgado e já foi condenado. O que se está julgando agora não é o Lula,
É um recurso que a defesa do Lula tinha colocado lá, porque a defesa do Lula considerou que quando os juízes, são vários juízes que decidem, eles dão um voto, alguns pontos não ficaram muito claros, alguns pontos estavam contraditórios, outros estavam obscuros, e eles entraram com um recurso para que se explique esses pontos. Então esse julgamento, ele não muda nada. Ele não muda a condenação, o Lula já está condenado, vai continuar condenado, ele não vai absolver o Lula, eles só vão explicar o voto deles. É só isso. Por que toda essa polêmica? Primeiro, porque assim, não muda nada. Por que estão fazendo isso agora? Os juízes nem estão se reunindo por causa do coronavírus. Então não é a hora de ficar julgando essas coisas. Segundo, já se sabe que assim que voltar o plenário lá no STF, vão julgar a suspeição do Sérgio Moro. E o Sérgio Moro sendo considerado suspeito, essas 3 condenações acabam. Porque lá no começo, a primeira condenação, que é do Sérgio Moro, vai ser invalidada. Então deixa de existir a primeira, consequentemente a segunda, consequentemente a terceira. Vai acabar. Então não tinha por que julgar agora. Espera o STF julgar a suspeição do Sérgio Moro. Se considerarem que o Moro não é suspeito, que ele poderia ter julgado Lula, aí o Lula tem 3 condenações, eles julgariam o recurso da defesa. Mas não, vão julgar mesmo assim. E o terceiro motivo de polêmica é que foi marcado esse julgamento no dia 22 de abril para o próprio dia 22. A publicação do julgamento na pauta foi feita às 1h04 da manhã. Vocês já viram isso? O julgamento vai acontecer hoje, eu divulgo hoje, de madrugada, à 1 da manhã. Então a defesa falou assim, olha, não pode ter esse julgamento aqui. Como é que eles marcam o julgamento na calada da noite? Eu pedi esse julgamento, mas eu não fico nem sabendo, eu não sou notificado, eu não tenho tempo de me preparar e vai ser feito esse julgamento do nada, assim. Aí o Fachin, que é ministro do Supremo, do STF lá de cima, ele mandou anular aquela convocação, não podia ser realizada. Eles falaram, tá bom, vamos realizar outro com 5 dias de prazo. E agora esse julgamento vai ser na terça-feira. Mas veja, não é um julgamento do Lula, porque o Lula já está condenado no STJ, não é um julgamento que possa absolver o Lula, porque não se está questionando. Se você não concordasse com a condenação, você recorre numa instância superior e não na própria instância, porque não faz sentido, né? Se o cara me condenou, eu não concordo, eu vou pedir para ele me julgar de novo, ele vai me condenar de novo, tem que ser outra pessoa. Então esse julgamento, para absolver o Lula, tem que ser em outra instância, não na mesma. Então isso não vai nem condenar, porque o Lula já está condenado, e nem absolver, porque quem absolve seria quem está acima e não eles. Por que então esse barulho todo desse julgamento no meio da epidemia? Para gerar notícia, para gerar manchete. A popularidade do Bolsonaro está derretendo, a popularidade do Sérgio Moro aumentou com a saída dele do governo, com a maneira como ele saiu, aumentou. Mas só dele estar no governo também, ele estava sumido durante a epidemia, a popularidade estava um pouco embaixo quando marcaram lá atrás, a demissão veio depois. Então era conveniente para todo mundo reacender o antipetismo. As pessoas não têm tanta informação porque ninguém explica, tá? Eu estou explicando aqui para você porque ninguém explica. Simplesmente jogam uma manchete lá que vai ter o julgamento do Lula, que eles vão decidir e que não sei o que, vão condenar o Lula. As pessoas não sabem se o Lula pode ser preso, se o Lula não pode ser preso. Então eu estou explicando e ninguém te explica. Eles querem é gerar manchete. Eles querem é reacender o antipetismo. Eles querem é trazer aquele ódio de novo. Porque Bolsonaro precisa do ódio para governar. Ele não tem propostas afirmativas, positivas, construtivas. As únicas propostas deles são destrutivas. É acabar com a petralhada, é acabar com os comunistas, é acabar com o marxismo cultural, é acabar com a doutrinação, ideologia de gênero, é só destruir. E quando você está no meio de uma crise de saúde, no meio de uma crise econômica, do jeito que a gente está, a gente precisa de propostas construtivas e ele não tem. Ele não sabe o que fazer. Então tudo que ele precisa agora é de ódio. Ódio contra o PT, ódio contra a esquerda. Então aparece uma manchete dessa. De prático, o que vai acontecer? Pouca coisa. Pouca coisa. Estão se julgando só um recurso que o Lula entrou. Provavelmente, como quem está dizendo que o que aconteceu é a própria pessoa que já tinha dito, vai dizer a mesma coisa, vai ficar por isso mesmo. A condenação não vai ser alterada.
Isso não quer dizer que o Lula vá para a cadeia, porque ele não poderia nem lá atrás ter ido para a cadeia. Você só vai preso depois de esgotado o recurso lá na última instância no STF. Então tudo o que está acontecendo é gerar manchetes. Acredite você ou não, é só isso. Então pode ficar tranquilo, Lula não vai ser preso, vai ter esse julgamento, vão fazer um escândalo, vão fazer um escarcéu, porque a ideia é essa, é fazer barulho mesmo. Na prática mesmo, não está acontecendo nada demais. Estão julgando, é um recurso do Lula, que é claro que a defesa acha, por exemplo, se tem algum ponto obscuro, se tem algum ponto contraditório, pode ser que num erro desse você consiga anular o julgamento. Mas dificilmente isso vai acontecer, né? Porque você perguntar para a pessoa, explica esse negócio aqui que você falou, e quem decide é a própria pessoa, dificilmente vai acontecer. A defesa do Lula está fazendo a parte dela. Se tem a possibilidade de entrar com recurso, está entrando. Mas o que vai decidir mesmo já está decidido. Assim que o STF voltar a se reunir em sessão plenária, eles vão colocar em julgamento a suspeição do Sérgio Moro. E aí, depois de tudo que a gente viu na Vaza Jato, depois que a gente viu essa bagunça agora de ficar negociando cargo no Supremo para você ser ministro, o cara que condenou o Lula virou ministro do candidato beneficiado. Veja, o Supremo não vai passar pano para o Sérgio Moro, porque o que está em jogo é a honra do Supremo. Estavam negociando uma vaga no Supremo. Você entende a gravidade disso? É como o Supremo falar, olha, faz o que quiser aí que a gente não liga. Eles não podem fazer isso. É uma vaga do Supremo que estava em jogo. Então é uma coisa muito séria para eles, para o Supremo. Então eles vão dar a suspeição do Sérgio Moro. Todos os processos que o Sérgio Moro julgou contra o Lula vai ser tudo anulado. Só não aconteceu ainda por causa do coronavírus. Eles não estão se reunindo em sessão plenária. Mas isso pode ser maio, pode ser junho, pode ser julho, mas já está decidido. Tá bom? Então a informação é essa, vai ter sim um julgamento na terça-feira, não se preocupe, o Lula não vai ser preso, o Lula não vai ter nenhuma condenação. Lá, condenado ele já está, ele já foi condenado lá, tá? Então agora é só um recurso da defesa que está sendo julgado, mas de qualquer jeito o recurso para libertar o Lula seria no STF, mas isso nem vai acontecer porque antes eles vão dar a suspeição do Sérgio Moro e todas as condenações vão ser canceladas. Tá certo? Então se inscreve no canal, dá essa força e diz aqui para mim qual que é a sua opinião. O que você acha dessa tática de ficar gerando manchete quando a gente está no meio de uma crise econômica, está no meio de uma crise de saúde e as instituições estão gerando manchete para favorecer o governo? Diz para mim o que você acha, se inscreve no canal, um grande abraço e eu já fui.